uma prostituta. Os seios quase saindo por lá de fora. O corpo todo colado. E você olha assim, você pensa que é um artista de cinema ou uma garota de programa. Você vê hoje pessoas que se dizem pastores são traficantes. Pessoas que se dizem pastores e tornam a casa de Deus um balcão para vender tudo. Eles botam livros, CDs e tudo que eles puderem vender, esquecendo que Jesus proibiu o comércio religioso à porta do templo. Hoje em dia, quando você chama um pregador, você tem que perguntar, irmão, quanto é a agenda? Porque ele não vem pela fé. Você tem que pagar as agendas, ele quer 50% da arrecadação do culto, mais um Pix que você tem que mandar antecipado. Hoje em dia, o que se chama evangelho não passa de uma empresa religiosa. Então, em nome de Jesus, irmão, se não for a lei e é o testemunho, ou seja, a palavra de Deus, é o testemunho de Cristo, sai fora. É arapuca para prender você. E a Bíblia Sagrada também vai falar aqui, irmãos, que ao Senhor dos Exércitos nós temos que santificar, a Ele nós devemos temer. E a Bíblia fala também de uma pedra de escândalo, repita, pedra de escândalo. A palavra escândalo aqui, irmão, inclusive a própria Bíblia vai falar que aqueles que encontrarem ela vão cair enlaçados e presos. O que a Bíblia está dizendo? A pedra de escândalo aqui, nesse tempo, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Por que a pedra de escândalo? Você pensa bem, todo mundo segue uma religião contrária. Eles adoram um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, quando você fala de Jesus para ele toma um susto. Você fala, é Jesus que é a salvação, que toma um susto. E a Bíblia, quando fala pedra aqui de esquina, o irmão que é pedreiro sabe que existe uma pedra que dá ângulo. Antigamente, eles encaixavam as pedras uma na outra. E às vezes nem colocavam argamassa. Era um serviço tão bem feito, irmão. E a última pedra é a que dava ângulo. Se puxa ela, cai tudo. Então a Bíblia está dizendo que sem a lei de Deus, sem o ensino correto da palavra de Deus, sem essa doutrina, sem o testemunho de Cristo, a religião não passa de uma empresa, a religião não passa de uma filosofia, a religião não passa de uma visão social até meio boba. É por isso que muita gente não quer ser crente. Eu quero ser crente para quê? Ficar com esse cabelo grande, com essa saia lá no pé? Eu não, eu prefiro curtir minhas drogas, o meu mundo, as músicas imundas que tem no mundo. Então, irmãos, entenda bem, esse povo, eles eram um povo religioso, mas eles não tinham a pedra de esquina que é Jesus. É lá na frente que Jesus vai falar que ele é a pedra de escândalo. E em São Lucas 17, 25, a Bíblia vai falar que convém que Jesus fosse reprovado por essa geração e que sofresse muito. O que ele está falando? Eu sou a pedra rejeitada. Eles tinham, irmãos, uma outra construção. O irmão aí que é pedreiro sabe. Existe base para a construção, mas a base deles é outra, irmão. É a mentira. Então eles estão agarrados em crendice e não na palavra de Deus. Por isso os milagres não vinham. Por isso a proteção de Deus não acontecia. E é por isso que muito crente sobe o monte, ora a Deus e Deus não responde. Lá no meu bairro tem umas senhoras lá, principalmente algumas casadas. Elas fazem jejum no casamento sem o consentimento do marido. E alguns casamentos lá eu já soube. 20 dias o marido fica sem tocar na esposa. E o que acontece? Ele hoje tem um filho fora do casamento. Um irmão diácono lá, da nossa igreja lá em Viana. Então, irmãos, entenda bem. Você se casou para quê? Para ficar fazendo jejum no casamento, ficar solteira ou solteiro. Isso acontece com homens também. Tem pessoas que ele acha que ele tem que fazer um jejum por conta dele. Irmãos, a Bíblia Sagrada só mostra esse jejum quando a mulher está no período menstrual ou quando há uma aplicação para a oração. Mas tem pessoas que, infelizmente, irmão, ele faz do jeito dele. Ele transforma a vida cristã dele numa, vamos dizer assim, numa miséria. Lá no meu bairro tem pessoas, irmão, que dá dó. Mulheres subindo um monte, gritando e pedindo e nada acontece. Os filhos estão na miséria das drogas. As filhas estão com o filho fora do casamento. E está lá aquele povo subindo um monte. E adiantou alguma coisa? O que adianta, irmão, é obediência. É o que está aqui no versículo 20. A lei e ao testemunho. Se a visão daquela igreja não te leva para a Bíblia e ao testemunho cristão, sai fora. É uma pedra mole. O irmão que é pedreiro sabe,
é botar pedregulho no lugar de pedra, levanta a casa, e ela cai. E é o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, que o homem insensato constrói a sua casa, o seu testemunho cristão na areia, que é mais fácil, irmão, trabalhar com aparência. É mais fácil eu chegar aqui e dizer que sou pastor, profeta ou qualquer outra coisa. Mas quando vem a luta em cima disso para comprovar se eu sou o que eu estou falando, cai tudo. Então, quando a pessoa serve a Deus, ele está na rocha. E para finalizar, irmãos, a Bíblia vai falar aqui, versículo 21. E passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome, vão se enfurecer e vão amaldiçoar ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Versículo 22 e último diz: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Ou seja, esse mal vem do próprio Deus. Não me obedeceram? Vai vir uma potência estrangeira, vai despojar vocês. Vocês vão ficar a zero.